Olá, meus caros amigos, minhas caríssimas amigas. Nós vamos hoje dar início a mais uma live do nosso projeto de 7 anos do escritório. Para você que está assistindo pela primeira vez, essa é mais uma live em que eu apresento a toda a comunidade jurídica, aos amigos queridos, mais uma personagem, nesse caso uma protagonista da atuação do nosso escritório em Brasília, em comemoração da grande festa. Decidimos fazer uma festa por cada advogado que faz parte da nossa banca, do nosso escritório. E hoje nós vamos receber a minha caríssima amiga Evelyn Lisboa, que é a controladoria. Aliás, ela é a controladora, ela é muito controladora, gente, não apenas na esfera profissional, mas também na esfera pessoal. Ela controla o mundo ao redor dela. Ela que é uma das figuras que eu mais confio na vida, advogada de mão cheia, com muita técnica, com muita dedicação, trabalhadora super eficiente em tudo que faz. Seja muito bem-vinda, doutora Evelyn Lisboa. Olá, obrigada. Fico feliz aí com as suas palavras, de ter falado tão bem assim de mim. Não, na verdade eu não estou falando bem, eu estou falando a verdade. Então, Eu a gente, também acho. quem tiver aqui vai saber que eu tenho uma sorte incrível de trabalhar ao lado de pessoas muito competentes e também muito legais. A Evelyn é um dos máximos símbolos disso daí. É uma pessoa maravilhosa, uma pessoa que a gente tem um carinho muito grande. É uma amiga, é uma irmã, uma pessoa que eu tenho super amor. Estou triste, quer dizer, triste não, triste por um lado e feliz por outro. Triste porque nós não estamos convivendo tanto agora, mas feliz porque a razão dessa distância é a maternidade, é a chegada ao mundo da nossa querida pequena Bela, que junto com a Marina são duas personagens importantes do futuro desse planeta, né? São duas filhas Sim. da Eva, com o Renato que também já está aqui com a gente. Então, nós temos aí dois seres humanos fantásticos, com certeza. Mas, Evelyn, primeiro lhe agradecer por você estar aqui com a gente. Sei que não é fácil para você cuidar dessas duas crianças aí, que são crianças dóceis, iguais à mãe. Não. Quer Nem dizer, tanto. só que não duplo, né? Não são dóceis e a mãe também não é dócil, né? É guerreira. Aí é porrada todo dia. E muito obrigado por estar aqui com a gente. A gente vai falar um pouco sobre sua vida aqui no escritório, mas vamos falar também sobre controladoria jurídica para quem para os amigos que são advogados, advogadas, que estão aqui entenderem um pouco qual é o funcionamento da nossa controladoria jurídica aqui em nosso escritório. Então, Evelyn, boa noite, seja muito bem-vinda. Comece já contando para a gente, 7 anos de escritório. O que é que significa isso daí? Qual a história do escritório misturada com a sua história? O que é que representam esses 7 anos em sua vida? Olha, eu diria que é quase uma vida mesmo. É mais ou menos o mesmo paralelo que eu faço de quando as minhas filhas nasceram, né? Que eu nem lembro como era a minha vida antes. Foram, foram 7 anos muito intensos, assim, seja com relação ao dia a dia dos clientes, das problemáticas que a gente acaba tendo que lidar no dia a dia da advocacia, os desafios, a quantidade de trabalho, a quantidade de processo. Mas eu resumiria esses meus 7 anos principalmente em uma palavra, que é relacionamento. Ao longo desses 7 anos, a gente se relacionou mais uns com os outros. E aí, dentro do escritório, a gente tem pessoas que estão com a gente desde o início e outras pessoas que foram entrando ao longo dos anos, né? Que a gente passa mais tempo juntos do que qualquer coisa. Então, é sempre um desafio com uma equipe tão grande, com tanta gente, você ter um relacionamento tão bom como a gente tem dentro do escritório. Claro, é um ambiente, ainda mais do meu lado, né? É um ambiente de cobranças, com certeza, de desafios e de muita tensão até muitas vezes por causa dos problemas que a gente enfrenta, e problemas que eu digo, problemas dos clientes, porque advogado nada mais é do que resolver problema, né? Mas ainda assim,
o nosso relacionamento, mesmo com essa pressão, com essa cobrança do dia a dia, ele é um relacionamento muito bacana, muito cordial, muito profissional. E vários casos, assim, de amizade real mesmo, que extrapolam até os limites do escritório. Então, eu resumiria esses 7 anos aliás, com duas palavras, né? Relacionamento e intensidade, porque nem lembro da minha vida como era antes. Mas Basicamente isso. acho que nós temos duas coisas, duas perguntas bem centrais aqui, que eu tenho feito para todo mundo, assim. Você hoje está advogando, é isso que você faz da vida, claro, entre Uhum. tantas outras tarefas, né? Obviamente. Mas, para quem não sabe, a Evelyn é a advogada mais animada nas nossas confraternizações, nas nossas festas. É ela quem quer organizar tudo aqui dentro do escritório. Fazer uma festa aqui dentro do escritório, se não passa pela organização, pelo protagonismo da doutora Evelyn Lisboa, a festa simplesmente não acontece. Mas fiquemos bem. Claro, obviamente, né? A parte da dança durante as festas fica mais sob a minha responsabilidade. Para quem não sabe, eu sou um dançarino de mão cheia, assim, eu fui profissional, inclusive, disso, poderia estar vivendo disso, mas resolvi ser advogado. Mas afora E eu essas... canto. Não, mal, mas tudo bem. Você sempre quis ser advogada? Você já na faculdade, você pensava em ser advogada? Você achava que você ia se formar e ia para essa tarefa da advocacia? Sempre, sempre. Na verdade, quando eu escolhi o curso, né, e aí muito imatura, muito novinha, eu, para escolher, fui meio que por eliminação, assim, Eu quais também. matérias. Você era novinha, isso a gente está falando o quê? De muitos anos. Mas Ai, continua. querido, nem tanto tempo assim. Eu não tinha muita maturidade, então eu meio que fui escolhendo o curso por eliminação de matérias, né? O que que eu gosto mais de estudar. E aí eu eliminei tudo que tivesse exatas, né? Já foi um ponto. E aí, das opções que eu tive, acabei escolhendo direito, mas já naquela época, mesmo com essa imaturidade, eu pensava assim, e vendo filmes, né? Nessa época nem tinha séries como existem hoje, era uma coisa mais rara. Mas filmes, vendo coisas da televisão, eu sempre me encheu muito os olhos essa carreira jurídica, o fato de ser advogado. Claro que a vida real é muito diferente dessa que a gente vê na televisão. Mas eu já escolhi, assim, primeiro nessa eliminação de matérias e depois falando, não, eu gosto disso. O que eu vejo, o que eu sei sobre isso me interessa. Eu pretendo ser advogada um dia. No decorrer do curso, eu fui estudando, acabou que os caminhos da vida foram me levando para outras áreas de atuação profissional, até porque enquanto a gente estuda, precisa ganhar a vida também de alguma forma, né? E aí, já quando eu estava prestes a me formar, já no 10º semestre, foi que eu parei com todas as atividades que eu fazia paralelamente. E pensei, não, eu vou procurar um escritório de advocacia para estagiar, porque se eu quero ser advogada, eu tenho que sair desse ramo que eu tô, que era um ramo de comércio, e tenho que tentar ver como que funciona na prática para ver se realmente eu vou querer e vou conseguir fazer isso pro resto da minha vida. E aí comecei o estágio já no 10º semestre, o que é incomum, né? Geralmente as pessoas fazem estágio em escritório mais cedo, a partir do 7º semestre. Atualmente tenho visto que as pessoas têm procurado até muito antes estagiar em escritório. E aí foi quando eu me apaixonei mesmo, que aí eu falei, gente, é melhor até do que o que eu vejo na televisão, assim. Advogar realmente é pra mim, eu gosto disso. Então, assim, eu comecei já assim um pouco tardiamente em escritório, né, digamos assim, mas logo eu já percebi que era o que eu queria. E nesse escritório que eu estava, eu comecei como estagiária, logo me formei, porque já estava no final. Aí fiquei alguns meses como assessora jurídica, depois passei na OAB, fiquei como advogada. Em determinado momento eu era advogada, estagiária, assessora, às vezes secretária, quando a secretária faltava. Enfim, acumulei umas 3, 4 funções diferentes ao mesmo tempo nesse escritório. E na época, assim, eu odiava, né, essa situação. Só que tudo na nossa vida tem um propósito, né? Tem um porquê. Naquela época, talvez eu não tivesse, não tivesse tanta essa percepção, mas foi graças a esse momento de muito trabalho e de
muita dedicação em vários, né, como você mesmo fala, direto. Chutava a bola, cabeceava, fazia o gol, fazia defesa, fazia tudo ao mesmo tempo. É, eu acabei conseguindo aprender muito, muito mesmo. E muito do que é ser advogado, porque na faculdade não existe uma matéria que te ensina na prática como é ser advogado. Na minha época não tinha e até hoje eu vejo que não tem. Não tem uma matéria que te ensina a ser advogado no dia a dia, no sentido de como lidar com servidores, com juízes, como se portar numa sustentação oral. Vejo que as faculdades têm feito muito esforço para os núcleos de prática jurídica, para os júris simulados. Hoje, né, atualmente, na minha época não era tanta dedicação assim, apesar de já ter uns projetos básicos na época, mas eu acho que ainda de uma forma deficiente. A advocacia real ela é muito diferente do que as faculdades proporcionam, né? E, enfim, então esse tempo de estágio e desse início da advocacia foi muito importante para que eu aprendesse de fato o que é advogar. E cada vez eu fui me apaixonando cada vez mais. Claro, não são só flores, né? Tem muitos desafios, muitas pedras no caminho, mas é prazeroso. Principalmente, é assim, uma das melhores sensações que eu já me permiti sentir na advocacia é você ter um cliente assim feliz, satisfeito de falar assim, nossa, doutora, muito obrigada, você mudou a minha vida. Isso é de arrepiar, assim, sabe? Então, eu não trocaria a minha carreira por nada nesse mundo, nada. Por nenhuma outra, né? Na verdade. Sorte do mundo que você não trocaria por nenhuma outra. Agora, a gente vai falar de um momento central aqui. Gente, quando a Evelyn era não, né? Amiga da Carol Sena, que eu já entrevistei também aqui, ela era amiga da Carol Sena e a Carol Sena disse, Rodrigo, tem uma amiga minha que é muito boa advogada que eu queria que você conhecesse. Assim, só tenha paciência com ela. Eu falei, por que ter paciência com ela? É que ela fala muito. Aí, como assim ela fala muito? Rodrigo, você vai entender quando ela começar a falar. Gente, a primeira reunião que eu tive com a Evelyn, para definir pela contratação dela ou não, com mais ou menos uns 40 minutos de reunião, eu comecei a ficar zonzo. Eu ficava zonzo. Eu nunca tinha encontrado alguém na minha vida toda que me deixasse zonzo de tanto Eu que falava. causo esse efeito nas pessoas. Olha, Alana, você não tem noção, não. A Evelyn é um recorde do recorde do recorde de pessoa que fala sem parar e que deixa as pessoas por dois aspectos. Primeiro, com a elegância, a inteligência dela, que ela acaba nos hipnotizando. Segundo, porque ela fala sem respirar, né? Então ela vai numa sequência, meu irmão, que não tem conversa. Mas, minha amiga, a sorte, uma das maiores sortes da minha vida, e eu digo isso com muita tranquilidade, viu? Esse escritório não teria completado 7 anos se eu não tivesse te encontrado e ficado zonzo, hipnotizado pela sua inteligência, pela sua elegância, pela sua competência, mas primordialmente hipnotizado com a sua dedicação à organização do escritório. Desde o começo, a Evelyn sempre foi o cérebro para pensar a organização do escritório, porque não adianta você ser um ótimo advogado se você não tem a capacidade, a competência para controlar prazos, para dividir tarefas, e a Evelyn sempre nos ensinou muito em relação a esse ponto. E, com o passar do tempo, a Evelyn virou controladora jurídica do escritório. Foi um trauma dentro do escritório, porque a Evelyn não queria sair dessa função típica da advocacia. Porque como nós contratamos uma consultoria, que é a consultoria da Carla Tupã, que inclusive falamos sobre esse assunto aqui no Instagram há 2 semanas, quando eu virei para a Evelyn e falei assim, Evelyn, você tem que ser a controladora do escritório. Ela imaginava que ela iria sair da advocacia para ficar numa atividade meramente administrativa, quando na verdade a controladoria jurídica é o cérebro, é o central de organização de pensamento do escritório. É a advocacia mais importante que existe. A função da advocacia mais importante que tem é controle de prazos, divisão de tarefas, organização, contato com o cliente. Como é que foi a sua transição? Primeiro que eu sei que você gosta desse nome, né? Controladora. Isso não é apenas uma profissional. Mas como é que foi essa transição na sua cabeça e como é que você vê
essa função de controladora do escritório hoje em dia? Na verdade, eu realmente me assustei no início, porque, como eu já disse, né, eu gosto muito de advogar, eu sou apaixonada pela profissão, e principalmente no escritório como o nosso, em que nós temos uma quantidade de processos grande, você fazer uma gestão de informação nesse nível, você não tem tempo para fazer outra coisa, assim, basicamente. E aí eu falei, meu Deus, eu vou virar uma burocrata e vou parar de advogar, que é o que eu mais amo. Eu não quero ser essa pessoa, eu não quero fazer isso e tal. Mas há 7 anos atrás, quando a gente se conheceu, que eu te deixei hipnotizado, é, a gente não tinha um setor de controladoria profissionalizado, né? Mas a gente, tanto você quanto eu, a gente já de uma forma intuitiva, a gente já tinha uma organização mais ou menos nessa pegada de controladoria. A gente já tinha as coisas salvas em nuvem, de Dropbox, que hoje em dia, né, não é tão seguro, mas naquela época era a opção que se tinha. A gente, além do Dropbox, tinha backup, tinha outras organizações internas de servidor, enfim, várias outras rotinas a gente já tinha. Mas tudo isso de uma forma muito mais intuitiva do que necessariamente profissionalizada. E quando a Carla fez a consultoria e que ela, assim, né, é basicamente uma enxurrada de informações que você recebe. Eu falei, meu Deus, eu não vou fazer mais nada, eu vou só controlar as pessoas. E o pior, assim, que além de muito trabalho, né, que me pareceu naquele momento de muito trabalho burocrático, eu ainda pensei, as pessoas vão me odiar sempre, porque ninguém gosta de ser fiscalizado, monitorado, etc. Mas a controladoria, ela é muito mais do que isso, né? Na verdade, aos poucos eu fui aceitei o desafio na época, claro, um pouco a contragosto, mas hoje em dia, assim, eu gosto muito. Naquela época, já intuitivamente, há 7 anos atrás, eu já gostava de organização, eu já tinha um perfil de organizar as coisas e tal. Organizava as minhas como advogada e muitas vezes as dos colegas, né? Também. E eu hoje vejo que é, a controladoria, ela, a depender do nível de processos, de informações, talvez realmente não dê para você fazer uma advocacia ampla, como eu fazia antes, mas eu ainda posso atuar em alguns casos mais específicos. Mas, assim, a controladoria, ela traz algo que é muito maior do que burocracia. Ela traz análise de trabalho, análise de resultados, e é a partir desses resultados, sejam eles numéricos ou qualitativos, né? Sobre o trabalho que vem sendo desempenhado, é que você consegue, sem essas informações, na verdade, você não consegue evoluir. Então, é a partir de um trabalho bem feito de controladoria que você consegue evoluir como escritório, que você consegue traçar metas, que você consegue identificar aonde você está, para onde você quer ir, se você quer permanecer naquele lugar como escritório. Então, eu vejo assim que eu gosto muito atualmente de fazer isso e tem a parte burocrática, é claro, mas não é só isso, sabe? Tem muito mais, muito mais. E é um ramo a ser explorado, né? Não tem muita gente que tá nesse mercado, não tem muita gente que tem conhecimento sobre essa área, e é uma área apaixonante. Eu, pelo menos, me vi nessa situação. Eu acho que esse é um ponto que toda vez que eu falo sobre a controladoria, eu gosto de insistir. E eu falo isso muito com meus alunos, sabe? As pessoas elas precisam compreender que a advocacia ela está mudando. Então, tem diversas funções para um advogado, até dentro do escritório de advocacia. Não só pela divisão de matérias, mas hoje, cada vez mais, é necessário, dentro do escritório de advocacia, profissionais que entendam do ato de advogar, da ação da advocacia propriamente dita, e comunicação. As pessoas que entendam da advocacia e organização e controle, então, gestão de pessoas. Então, até para o advogado dentro do escritório, existem diversas funções diferentes das funções triviais. Então, acho que esse ponto da controladoria
é uma carreira dentro dos escritórios de advocacia que precisa ser analisada com cuidado, principalmente pelos estudantes, porque você pode se formar em direito, passar no exame da ordem e não necessariamente exercer uma função para litigar nos tribunais, mas uma função de organização do dia a dia do escritório, não é isso? Sim, e é importante dizer que é uma função muito diferente da função de paralegal. Não significa que você vai virar ali um burocrata que só vai tirar cópia, peticionar. Na verdade, é muito distante, não tem nada a ver, é muito diferente, não tem nada a ver com isso. É uma gestão mesmo. E aí eu até vou entrar numa explicação sobre o que é a controladoria propriamente dita, pegando esse gancho do que você iniciou, porque o primeiro ponto para você entender que a controladoria é muito diferente desse conceito básico de paralegal e, enfim, entender o que é controladoria mesmo, é que você precisa se ver, enquanto advogado, como uma empresa. E no início, na verdade, nem quando eu comecei a estudar, nem quando eu me formei, nem quando eu comecei a advogar, eu nunca me vi como uma empresa. Como a gente fica muito focado nessa coisa de ser advogado, de fazer petição, peticionar para o juiz, ir lá despachar, ganhar, recorrer, como você fica focado muito nisso, você se vê como um prestador de serviços. Mas você tem uma certa dificuldade, pelo menos eu tive, né, uma certa dificuldade de me ver como empresa. Claro que você consegue se ver como empresa de uma forma mais fácil quando você está inserido dentro de uma estrutura, de um escritório maior, etc. Mas até para aquelas pessoas que vão começar a carreira agora e que querem ser advogados no bloco do eu sozinho, né? Que vão advogar em carreira solo, eles primeiro têm que se ver como uma empresa. É uma empresa e eu vou tratar a minha carreira como uma empresa. A partir desse momento que você entende esse conceito de que você é uma empresa, aí você consegue entender que a controladoria é diferente desse conceito burocrático. E aí, controladoria passa a ser o quê? A controladoria vai ser um setor administrativo dentro da sua empresa que vai fazer a gestão da sua empresa. Mas não é uma gestão financeira, como ocorre na maioria das empresas. Na verdade, não tem nada a ver com gestão financeira, pelo menos não diretamente, né? Vai ser uma gestão administrativa jurídica, vai ser uma gestão jurídica da sua empresa, da sua carreira de advogado. E aí, a partir desse momento que você define que a controladoria é um setor administrativo de gestão, o que é que você vai gerir juridicamente, já que você não faz a gestão financeira diretamente, que seria que seria um paralelo do que é a gestão em empresas comuns, né? E aí no nosso escritório eu também faço essa divisão, né? Eu divido esse setor, a controladoria, em três pilares principais, que o primeiro é a organização e a centralização de informações básicas. E aí, dentro de informações básicas está o quê? Você vai organizar e centralizar ali informações relacionadas aos clientes que você tem, quantos clientes que você tem, de que ramos são esses clientes que você tem, se são do setor público, se são do setor privado, os contatos desses clientes, principalmente no momento desse de pandemia que a gente está vivendo e que a gente precisa ter um contato com o cliente de uma forma mais eletrônica, você precisa então ter um banco de dados desse organizado para poder se comunicar com seus clientes. Mais do que isso, você sendo uma empresa, se vendo como uma empresa, para você poder vender o seu produto, vender o seu serviço, você precisa ter essas informações básicas disponíveis de uma forma organizada para que você possa trabalhar com elas com efetividade. Então, o primeiro pilar é esse, é de informações básicas, organização de informações básicas. O segundo pilar da controladoria, que talvez seja o principal, e ele vale tanto para quem tem um escritório grande, mas para quem também fica no bloco do eu sozinho, é essa vertente executiva. Executiva propriamente dita, em que sentido? Os advogados, eles são vistos nesse setor de gestão como uma área técnica. Ou seja, os advogados, eles devem servir e têm que servir necessariamente para a atividade fim de ser advogado, que é elaborar petição, elaborar tese, despachar com desembargador, ministro, juiz, elaborar recurso, teve uma sentença ruim, pensar numa tese boa para vencer em sede de recursal, elaborar um bom RESP, um bom RE, enfim. E aí, para que esse advogado possa ter esse tempo disponível
para se dedicar com eficiência para a atividade fim de ser advogado, a controladoria vem com essa parte de organização executiva para tentar retirar dos advogados o ônus de lidar com situações mais burocráticas e que muitas vezes levam muito tempo. A gente sabe que hoje em dia advogar não basta saber a tese maravilhosa, a tese a mais perfeita, porque se você perder prazo, o juiz não vai nem ler sua tese maravilhosa. Então, você precisa então eu diria que o principal setor de uma controladoria é esse setor executivo, que vai aí ler publicações, que vai fazer contagem de prazo, que vai, no nosso caso, a gente tem um sistema que nos facilita fazer isso, mas em outros casos você também pode tentar fazer isso de uma forma mais manual, é possível. Mas o principal é você ver que a controladoria ela também vai servir para isso, para de uma forma executiva tirar dos advogados essas tarefas que são importantíssimas, porque não existe coisa mais importante na vida do advogado que fazer as coisas dentro do prazo. Então, você tira isso deles para que eles tenham uma atividade na advocacia mais efetiva. O outro exemplo, assim, que é muito importante da controladoria nessa atividade executiva se refere ao processo eletrônico, né? Eu tenho um colega que uma vez ele foi peticionar uma ação de grande complexidade, com muitos documentos, um colega de um outro escritório, onde a gente estava conversando, e ele me disse que demorou basicamente um dia e meio, porque essa ação era uma ação muito complexa, com muitos documentos e tal, para organizar os documentos, botar em formato PDF, no tamanho que o tribunal exigia, para aí então protocolar. Ou seja, a hora de trabalho de um advogado é muito cara para que ele fique ali um dia e meio centrado em organizar uma compressão de um arquivo de PDF, né? Que nesse caso eram muitos, então ele demorou muito tempo para fazer. E então tem essa parte de liberar esse tempo dos advogados, mas tem muito mais coisa. É você ter segurança dentro do seu escritório de que as guias de custas vão ser bem feitas, de que os protocolos vão ser feitos corretamente. Enfim, se eu ficasse falando de todas as funções da atividade executiva, eu demoraria muitas horas aqui. Pode falar, querido, eu Ah, permito. deixa eu fazer uma pergunta de algo muito prático, Evelyn, que a gente sempre conversou bastante aqui dentro do nosso escritório. Sobre a importância do armazenamento de informações, que muitas vezes no dia a dia nós não consideramos importantes, essenciais, mas que essas informações elas podem ser centrais lá na frente, no futuro, quando muda o advogado da causa, ou quando muitas vezes um cliente ele esquece. Né? Por exemplo, o cliente toma uma decisão e a gente conversa com o cliente toma uma decisão, o advogado cumpre aquela decisão do cliente e às vezes 1 ano, 2 anos, porque um processo judicial ele pode demorar anos, né? E aí, Anos. TRF é média 10 anos. anos depois, o cliente vira e diz: mas por que essa decisão foi tomada lá atrás? E o advogado não tem uma memória boa para responder a isso. Qual a importância do armazenamento de informações para manutenção da relação de confiança advogado-cliente? Na verdade, eu diria a principal, assim, se você não tem uma relação de transparência com seu cliente, você não consegue fidelizar aquele cliente como cliente, né? E mais do que isso, o que eu falo muito, eu bato muito nessa tecla dentro do escritório, é você ter esse banco de dados com todas as informações daquele cliente, com todas as informações daquele processo, para que você possa visitar e revisitar quantas vezes necessário, ela não só vai trazer para você a, a garantia de uma qualidade de um serviço bem prestado, sabe? E isso vai reverberar no cliente e ele vai te indicar para outras pessoas, e isso vai se perpetuar aí por muito tempo, além de uma questão que é central, que é segurança para o próprio advogado. Se você não faz o registro dessas informações, se você não tem, principalmente de situações importantes, por exemplo, quer recorrer, não quer, qual o valor da causa que você quer colocar aqui nessa ação, numa ótica hoje de um Código de Processo Civil, que você é condenado
em sucumbência pela parte que você é derrotado. Então, questões que antes não eram preocupações, hoje são. Desde a escolha de um valor da causa, como uma decisão você quer recorrer, se não quer, ou às vezes a pessoa acha que é banal, né? Um despacho de indique as provas que você quer produzir. Se você ganha, fica tudo bem, mas se você perde, o seu cliente vai dizer: Ué, doutora, mas eu tinha várias provas para produzir. Por que que a senhora não me avisou que saiu essa publicação? Então, você tem que manter, claro, para prestar um bom serviço para o seu cliente, mas principalmente para ter segurança do seu trabalho. E se em algum momento você for demandado com relação a isso, você poder provar, demonstrar que você prestou um trabalho de excelência e que aquelas decisões foram tomadas não por você, mas foram decisões tomadas compartilhadas com o cliente. Até porque o direito é do cliente, a gente não pode, não deve, em momento nenhum, tomar decisões pelo cliente, né? Isso é surreal, não existe. Não, o bom é que assim, a gente fala sobre isso na teoria. Desculpa falar também. Desculpa, perdão. Ah, não, pode falar. Rapidinho. O bom é que a gente discutir esse assunto da organização de informações com os clientes na teoria é algo que todo mundo vai compreender como sendo importante. Agora, sim, gente, na prática, isso às vezes salva a vida da pessoa. Porque E já salvou, não a nossa, mas ao longo dos anos, aliás, a nossa compartilhada com o outro escritório que a gente fez a transição, né? é, então, ao longo dos anos, quantas e quantas vezes nós tivemos a seguinte controvérsia: conversar com o cliente dizer algo. E você diz, meu Deus, mas eu lembro que não foi assim que a coisa aconteceu. E graças a essa chatice da Evelyn, que antes da controladoria, por exemplo, nós já tínhamos, lá no começo do escritório, nós já tínhamos como cultura interna da nossa banca gravar e guardar os e-mails trocados com os clientes. Principalmente esses e-mails da interposição da ação, do começo da ação. Depois, os e-mails para decisões de recurso, de produção de prova. Uma coisa que nosso escritório sempre adotou, isso eu sempre tive como obrigatório em nossa profissão. Já vi ao longo da minha carreira, alguns advogados que acham que depois que o cliente contrata, todas as decisões são tomadas por ele, não precisa ter esse contato diário com o cliente. Então, por exemplo, aqui no escritório, ação, contestação e recurso obrigatoriamente essas peças precisam passar pelo crivo do cliente. Então, o cliente precisa ler, ele precisa aprovar, porque o problema é do cliente, não tem como ele ficar alheio ao nosso trabalho. O trabalho tem que ser em parceria. E a Evelyn sempre teve um cuidado muito grande na hora de obrigar os advogados a armazenar essas informações. Inclusive, já nos salvou em diversas situações super especiais. Você se lembra de alguma situação específica assim que você possa contar, Evelyn, que você possa contar aqui na rede social, no Instagram, que você possa contar? Filtro, meu amor, filtro. Eu posso contar, tenho até duas, mas enfim, essa é mais interessante porque envolve a nós e ao escritório que fazia atuação antes da gente, né? A gente pegou um processo em forma de subestabelecimento sobre uma verba de um servidor público X. E aí, essa cliente, em determinado momento, e era processo do TRF, né, que é a média até para judia é de praticamente 10 anos. E aí, quando o processo foi subestabelecido, que veio para a nossa mão, a gente entrou em contato com a cliente para falar: olha, o seu processo transitou em julgado, você perdeu, e aqui vai ter o pagamento de custas, acho que honorários, era até um valor bem baixo, mas enfim, não tinha sido interposto recurso, né? E o processo tinha transitado em julgado. Daí ela falou assim: mas como ninguém recorreu? Eu não acredito que ninguém recorreu. Isso é causa ganha, todos os meus colegas ganharam. Aí a gente falou: olha, quando o processo veio pra gente, já tinha, com o subestabelecimento, já tinha passado essa fase de recurso. Quem era responsável na época era o escritório Y,
Mas a gente vai fazer o seguinte, a gente vai entrar em contato com eles, vai perguntar se eles têm algum registro do porquê não foi interposto recurso naquela época, e aí a gente retorna para a senhora. Ok, a gente entrou em contato com o escritório, o gestor de lá me respondeu. Aí falou assim: olha, Evelyn, ela respondeu por e-mail que não queria recorrer, porque ela, se recorresse, podia ter o risco da sucumbência, não queria correr esse risco, e ela disse que estava já praticamente conseguindo administrativamente o recebimento dessa verba, que ela não queria mais o processo. Por isso a gente não recorreu e deixou transitar em julgado, né? Aí, assim, eu respondi pra ela. Ela falou, mas eu nunca respondi e-mail nenhum. Eu nunca falei nada disso com ninguém, nem por telefone. Que loucura é essa? E etc. Aí, esse advogado, eu falei, olha, eu sei, eu confio no que você me falou e tudo, acredito em você. Só que ela falou que nunca teve esse contato, nem esse e-mail, nem nada. E ele, né, tinha a mesma sistemática organizacional que a gente, que é de gestão, de controladoria e tal. Aí ele falou, não, claro, eu te mando agora o e-mail. E aí a gente mandou esse e-mail para a cliente, falou, ó, tá aqui o e-mail que a senhora respondeu. E ela falava exatamente essas palavras. Ai, muito obrigada, não quero recorrer, não, e eu já estou conseguindo administrativamente e tal. E aí, quando a gente, né, mostrou esse e-mail para ela, que ela tinha respondido na época, ele encaminhou o e-mail pra gente, a gente mandou para ela. Ela falou, nossa, mas aí, assim, o tom, o temperamento, o ânimo da cliente mudou completamente. Ela, nossa, eu não me lembrava, gente. Nossa, mas eu confundi tudo, porque eu achava que tinha respondido. E no final ela ainda tentou falar assim, que, não, achei que eu tinha dado essa resposta para uma outra verba. Mas, bom, já que eu já respondi mesmo, né? Então tá, deixa pra lá e tal. Mas, ou seja, se ele não tivesse esse e-mail, ele certamente ela ia tentar responsabilizá-lo de alguma forma por não ter recorrido e talvez até respingasse na gente. Acho até que não, porque a gente pegou o processo numa fase processual mais avançada, né? Enfim, e um outro caso que eu vou contar mais rapidinho é de que a gente foi interpor uma petição inicial, que era contra a Caixa Econômica, questões relacionadas à clonagem de cartão, que é até bem comum, né, com a Caixa Econômica de acontecer. E aí, enfim, o cliente, a gente fez a petição inicial, mandou para ele por e-mail, falou, ó, você está de acordo com os termos da peça? E aí a gente não está pedindo para ele avaliar termos jurídicos, não, porque isso é parte do nosso trabalho. Mas, faticamente, se a dinâmica tinha acontecido daquela forma e se ele concordava com aqueles pedidos, né, valor da causa, etc. E ele falou, não, concordo e tal. A gente falou, tá, mas você não quer pedir dano moral, não? Você quer só o ressarcimento da clonagem? Não, quero só o ressarcimento da clonagem, até porque eu estou financiando um apartamento, eu quero manter um bom relacionamento com a Caixa Econômica. Ok, assim a gente fez. Também TRF, porque Caixa Econômica demorou lá, sei lá quantos anos, até que numa audiência, quem foi na audiência não foi o advogado que fez a inicial, foi outra advogada na época. E aí tá essa importância de você ter as informações bem organizadas, porque se não fosse isso, essa advogada que entrou na causa depois, ela estaria vendida nesse problema, né? E aí, quando chegou lá numa audiência para fazer um acordo, ele falou, tá, mas e o dano moral? Quanto é que a gente vai propor de dano moral? E ela disse, não, meu senhor, mas na sua petição não tem dano moral. E aí, na hora, como ela estava lá no meio da audiência, ela me ligou, a Carol, né, me ligou e falou assim, ah, Evelyn, olha, ele tá falando aqui que como assim não tem dano moral? E que ele tinha falado na época para o advogado que queria e etc. E não tem, eu não vou nem propor isso no acordo porque não tem. Aí eu falei, não, tá bom, eu vou procurar aqui e eu te mando já já aí no seu celular. Não demorei 3 minutos para encontrar o e-mail dele falando, nossa, doutor, muito obrigada, a peça tá maravilhosa, é só isso mesmo que eu quero. E aí, ali na audiência mesmo, assim, bem rápido, ela já mostrou para ele o e-mail que ele mesmo tinha respondido, dizendo que não queria o dano moral e que estava super satisfeito com a peça. E aí ele ficou todo sem graça também. E eu nem acho que nessas duas situações tenha sido uma fé dos clientes, não. Não. Não, não acho. Eu acho Ah, que o cliente, um processo que demora 10 anos para acontecer, que demora muitos anos, ele esquece. Até porque ele vai lá, te contrata, você faz a peça, ele confia que as coisas estão andando. Dali a 6 meses, eles não vivem o dia a dia da advocacia como a gente. Então, dali a 6 meses, ele nem lembra o que ele mesmo queria. Então, é assim, não é nem porque o cliente às vezes quer a gente não fez. Não, ele muitas vezes não lembra.
E se você não tem o cuidado de se proteger, de resguardar essas informações, você em algum momento vai ser prejudicado injustamente. Evelyn, hoje você diria qual é a função mais importante da controladoria? Qual é a coisa mais relevante no dia a dia do escritório que a controladoria faz? Para mim, por exemplo, na condição de administrador do escritório, o que é muito importante na controladoria? Primeiro, essa sensação de segurança, a sensação de que as coisas estão sendo controladas efetivamente, de que a gente tem domínio das publicações. Para quem é advogado, sabe que a publicação, se ela não estiver sendo bem administrada, se ela não estiver sendo bem gerida, nós que temos milhares de processos, nós temos mais de 5 mil processos aqui no escritório, saber que nós temos hoje um controle profissional dessas publicações, eu diria que é a coisa mais importante. Outra coisa muito importante que nessa função de administrar o escritório me ajuda muito é você ter todos os dados do escritório, número de processos, número de audiências, funcionamento, tudo isso à mão, muito fácil, né? Então, por exemplo, a gente vai entregar um relatório para um cliente, é uma coisa de alguns dias, se a gente precisar ajustar. Hoje em dia nós temos todas as informações de qualquer cliente em segundos. Agora, para você, o que você, na condição de comandar a controladoria jurídica, o que você considera a coisa mais importante, a cereja do bolo das atribuições da controladoria jurídica? Aquilo que é o central. Olha, eu comecei explicando esses dois pilares, né, que é o de centralização de informações básicas e depois essa parte mais executiva da controladoria. E aí, o que eu acho principal seria a minha terceira vertente, né, a minha terceira divisão dentro do conceito de controladoria, que é a função qualitativa. É a partir dessa gestão dessas informações, claro, até vou fazer um parênteses aqui, que não há nada mais importante no mundo jurídico do que prazo e publicação. Aí, isso é uma coisa à parte. Saindo da coisa mais importante do mundo, que é prazo, aí a gente vem para esse ramo, né, que eu acho que é principal e que é a cereja do bolo, que é justamente a junção dos outros dois, quando você pega as informações básicas, junta com as informações executivas, e isso traz para você, ao final, rapidamente, claro, se você fizer uma gestão bem feita desde o início, ele vai trazer para você informações de que tipo de escritório você qual é o perfil das causas que você atua, financeiramente e também no quesito de quão trabalho essas causas trazem para você. A partir desse, ou seja, ele te dá mais ou menos um espelho de quem é você advogado, de quem é você escritório. A partir desse momento, e aí que eu acho que é o pulo do gato de ter uma controladoria, é que você vai olhar para esse resultado e vai pensar, poxa, eu estou feliz sendo essa pessoa, sendo essa empresa, eu quero continuar sendo isso. Ok, se você quiser continuar sendo isso, também a partir dessa vertente qualitativa é que você vai conseguir traçar metas e estratégias para otimizar o tempo dos seus advogados, por exemplo, se você, por exemplo, atua no ramo do direito tributário, que foi o cenário ali que te mostrou que é o ramo que mais te dá rentabilidade dentro do seu escritório, ou no nosso caso, o direito administrativo, né? É o nosso carro-chefe. Se você percebe isso e você vê que você, de repente, naquele resultado, você consegue ter mais trabalho de atividade fim dos advogados, retirando, de repente, uma atividade burocrática, assim, um advogado, às vezes, que faz 10 processos de mérito, você retirando determinadas atividades burocráticas, ele vai poder fazer 40, tipo, uma produtividade 4 vezes maior. Então, eu acho que a cereja do bolo de controladoria é isso. É você assim, se identificar, verificar qual o tipo de estratégia que você pode ter para melhorar, para reforçar aquela imagem que você tem, ou até, se for o caso, de você mudar totalmente os planos, do tipo, nossa, o meu espelho mostrou que a minha advocacia tá num ramo que eu não quero, ou tá me rendendo pouco em tal matéria e eu quero mudar totalmente. Ali também você consegue fazer
mudanças estratégicas para modificar totalmente a sua vida jurídica. Mas é importante você primeiro se identificar, né? O César escreveu aqui: o prazo é nosso paradoxo. Nos mata, mas é a prova de que o advogado está vivo. É tipo isso, né? Sem o cumprimento do prazo, é a morte para a advocacia. Agora, É. pegando o gancho aí, falando sobre vida, sobre morte, vida, ressurgimento, renascimento, me responde uma coisa. A nova Evelyn agora com duas gurias para criar, para cuidar. Em que a maternidade te transformou dentro dessa advogada que você é hoje? Qual o papel da maternidade nas suas transformações pessoais, individuais, enquanto mulher, enquanto advogada? Você acha que mudou alguma coisa? Olha, eu acho, pode até ser que alguém me denuncie aí, mas eu acho que eu fiquei uma pessoa muito mais paciente, por exemplo. É sério, Conta a próxima agora, a próxima piada. eu juro. A maternidade me trouxe uma calma maior, sabe? Até é engraçado falar, mas me trouxe uma percepção de que é impossível controlar tudo como a gente gostaria. Então, assim, eu converso, sou super paciente, eu sou, assim, aquela mãe que tenta é, conversar tudo. Mas eu já me vi com vontade e já até dei uma chineladinha em Marina um dia desses, porque eu falei, Evelyn, gente, filtro, Evelyn. Evelyn, filtro. Rede social, a gente tá falando pro mundo. Calma, tá tudo bem. eu Respira sei, tô aí. falando. Aham. Vai lá, filtro. Eu tô tendo, mas o que eu tô querendo dizer é assim, é que é perceber que por mais que você trace um plano, um planejamento das coisas assim 100% perfeitas e queira controlar tudo com afinco, vai ter momentos que você vai sair do seu norte. Então, assim, eu aprendi com a maternidade isso, é ser mais paciente, a tentar ver que eu não posso controlar tudo 100% do tempo, mas que se você fizer um trabalho, sabe, é, de dedicação, de perseverança, você vai chegar lá. Com certeza a gente chega lá. E amor, né? Mais do que isso, a maternidade me trouxe a certeza de que você só vence determinadas coisas na vida com amor. A maternidade é com amor, o trabalho é com amor. Se você não amar o que você faz profissionalmente, ou se você não amar a sua vida em casa, a sua vida com seus pares, com seus semelhantes, não vai pra frente, não tem como ter sucesso. E sucesso é seu segundo nome. Talvez até o primeiro, né? Seja Sucesso Evelyn Lisboa. Você é uma das pessoas mais importantes que eu já encontrei na minha vida toda. Sou Ah, apaixonado obrigada. de mim. O que existe é amor, não é apenas companheirismo É profissional. recíproco. Devo muito a você. Você já teve a sorte de, numa audiência, uma juíza achar que você era minha irmã e gêmea, né? A Veja você, que sorte a sua. eu contar isso para vocês. A gente estava numa audiência e a juíza ela falou: Nossa, vocês são irmãos, né? Vocês são gêmeos, né? Nesse dia, a Evelyn, ela olhou e falou assim: Magistrada, muito obrigado, porque eu sou apaixonada por esse homem, esse advogado mais inteligente que eu conheço. Muito obrigado. E aí ela chegou contando para todo mundo no escritório. Foi um negócio assim absurdo, mas tudo bem. É Minha amiga, você que sempre conta a história. eu conto a história porque a verdade é que a honra é mais minha que sua mesmo. Eu te amo. Você sabe que eu devo muito a você. Aliás, todos nós que trabalhamos com você devemos muito a guerreira que existe dentro de você, a pessoa organizada, lutadora, uma sobrevivente das adversidades da vida, que com unhas e dentes construiu tudo que você construiu, a sua personalidade. Você gosta de estudar, você gosta de trabalhar, você gosta de lutar, e você realmente é um exemplo daquilo que eu coloco como símbolos para as minhas filhas, né? Eu quero um dia poder sentar com as minhas filhas e dizer assim, ó, tá vendo essa mulher aqui? Se inspira nela, porque ela é motivo de muitas coisas boas
que eu acho que todas as mulheres gostariam de ter espelhadas à sua frente. Deve Ai, ser, que honra! Muito obrigada por essas palavras. deve ser muito bom ser Evelyn Lisboa. O que eu posso dizer, que eu não tenho esse prazer, é de que é muito bom conviver com você. Estou morrendo de saudades, né? Agora, terminar o Natal Também. do ano, esteja aqui de volta, não apenas para tirarmos fotos, né? Mas para Uhum. voltar a ter nosso convívio diário. Você é uma pessoa maravilhosa e te amo. É a única coisa que eu tenho Obrigada. de tudo isso. Muito obrigado pela nossa conversa aqui, tá? Obrigada, agradeço a oportunidade de participar, de falar um pouco mais sobre mim, um pouco mais sobre o meu trabalho. Eu não sou tão boa com as palavras como você, embora eu fale muito, mas assim, eu sou muito grata pela oportunidade que você me deu lá atrás, há 7 anos, e vejo você também, assim como da minha família, uma pessoa que eu tenho muita gratidão, muita admiração, e te amo demais, estamos juntos para sempre. Deixa eu te fazer uma pergunta. A gente vai Ah. dar oportunidade para o Renato ser estagiário aqui ou é melhor a gente indicar para outro escritório? Eu já falei pra ele que vai ter que ser estagiário, que vai ter que ralar muito, comer muito arroz com feijão, pra poder subir na carreira. Aí, Pede para ele fazer o requerimento aí, quem vai deliberar é você. Minha amiga, enorme. Um beijo a todo mundo que acompanhou a nossa live. Projeto 7 anos de escritório. Nossa comemoração ela vai ser feita assim, individualmente, valorizando cada um, falando um pouco sobre cada um. E hoje nós estamos aqui no topo da pirâmide com a doutora Evelyn Lisboa. Um beijo, meu amor. tchau, pessoal. Fica bem. Tchau. Obrigado a Tchau. todos. Obrigada.